Então pode começar. Bom, meu nome é Ana Lúcia, Eu sou a Beatriz. e a gente vai apresentar uma peça sobre as nossas questões. Pode começar? Pode. Você já teve a sensação de que a gente não é quem a gente pensa que é? Já, várias vezes, mas tipo, o que te fez chegar nesse ponto hoje? Hoje de manhã eu tava me arrumando pra vir pra cá e eu tava me olhando no espelho, sabe? Sabe quando você olha no espelho e você não enxerga uma pessoa ali? Tipo, eu não me enxergava ali. Era como se fosse um personagem, como se tudo que eu fizesse fosse um personagem, como se eu falasse o que eu precisava falar, fizesse o que eu precisava fazer e não o que eu queria ou o que eu achava sobre as coisas. Como se você fosse um robô programado para fazer tudo que te pedem ou pensam sobre você. Sim, exatamente. E aí eu fiquei com uma questão assim, muito tempo ecoando na minha cabeça. Nós somos quem a gente quer ser? Ou a gente é só o que as pessoas esperam de nós? Isso ficou muito tempo na minha cabeça mesmo, sabe? A manhã inteira. Essa pergunta me dá um pouco de agonia e de medo também. Por quê? Porque a resposta, ela pode ser um pouco dolorosa. Eu, por exemplo, na escola ajo de um jeito, os meus amigos de outro. Em cada lugar é uma situação diferente, uma pessoa diferente. Fica até difícil de saber quem eu sou de verdade, sabe? Às vezes você é um pouco de cada, ou às vezes você também não é nada. Não sei. Pode ser. Você sabe quem você é? Eu achei que eu sabia, eu escolhi uma faculdade, eu escolhi um hobby, eu escolhi minhas músicas favoritas, eu escolhi o que eu deveria falar ou pensar. Mas depois de um tempo eu caí na real de que parece que não foi eu que escolhi, parece que tudo que está acontecendo na minha vida acabou sendo influenciado pelas pessoas, sabe? E não pelo que eu realmente penso ou ajo. Então, assim, parece que tudo eu tô fazendo pra agradar alguém e não pra me agradar, sabe? É basicamente isso que eu sinto. Cara, isso é muito assustador. É muito louco, né? Mas também é um pouco libertador, porque quando a gente percebe que a gente está agindo pelos outros e não por si mesmo, a gente tem a chance de mudar e, tipo, melhorar isso, né? Se reconhecer. Que eu sei que é muito difícil, porque a gente às vezes não pensa na gente mesmo. Mas como é que você vai mudar, começar de novo, sabe? Se você não sabe nem por onde começar. Porque eu mesma me sinto muito perdida, sabe? Com quem eu sou, com quem eu quero ser. Eu não sei por onde eu começar a mudar isso. Eu acho que você pode começar se perguntando, tipo, quem você é realmente quando você tá só? O que você realmente quer quando ninguém tá olhando, sabe? O que você deseja, o que você almeja, sem os problemas, sem envolver as pessoas, sabe? Tudo que você pensa. Seus problemas externos. Sim. Mas, sabe, essa minha questão que estava na minha cabeça, ela tem muito a ver também com outra coisa que eu penso muito mesmo. Porque, justamente por eu não ver ali uma pessoa verdadeira em mim, eu penso assim, será que eu sou feliz mesmo? Ou eu só quero mostrar para as pessoas, sabe, que eu quero ser feliz? Eu só quero que as pessoas vejam que eu sou um personagem feliz, mas eu não demonstro realmente o que está acontecendo, o que está passando no meu dia a dia, na minha vida. Às vezes eu fico tanto nesse personagem que eu não paro para pensar se eu estou realmente sendo feliz com ele. Tá, essa pergunta, ela me deixa um pouco agoniada, porque ela me persegue há muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Eu fico muito agoniada com essa questão. Eu vejo muitos amigos, muitas pessoas próximas minhas, por exemplo, passando por isso, postando fotos felizes, postando conquistas. E aí, quando eu converso com essas pessoas, elas estão completamente tristes,
perdidas. Nada a ver com o que se passa mesmo nas redes sociais, sabe? Eu sei, parece que a felicidade ela virou uma vitrine. A gente só mostra o que é belo e o que todo mundo quer, o que está em alta, e a gente esquece de mostrar a bagunça que é por trás. Todo o caos, a confusão. A nossa vida é inteiramente fingida a maioria das vezes. Parece que a gente só tenta agradar os outros. A gente tenta o tempo inteiro transpassar que a gente está feliz, só que ninguém sabe o que a gente está sentindo por dentro. E às vezes a gente pode estar literalmente um caos, sabe? Sim. Eu mesma já postei várias fotos sorrindo, feliz, e eu tava completamente sozinha, perdida. Eu também, diversas vezes. Mas às vezes não chega a ser uma mentira. Na verdade, eu acho que é uma tentativa desesperada da gente acreditar nessa versão. Às vezes a gente se força a achar que estamos felizes para ver se ocasionalmente a gente fica feliz. Como se só de pensar que, vou, sei lá, postar uma foto sorrindo para que todo mundo ache que meu dia foi ótimo. Talvez meu dia realmente fique ótimo se eu ver que as outras pessoas estão achando isso. Como se fosse, sei lá, uma esperança disfarçada. Exatamente. Tem dias assim que eu rio, mas que por dentro é como se eu sentisse um vazio no peito, sabe? É como se não tivesse nada. É como se eu não soubesse explicar mesmo um sentimento. Eu acho que se eu fosse nomear isso seria, sei lá, apatia. Eu não sinto nada demais, sabe? Eu entendo. Parece que tem dias que a gente conquista tanta coisa, só que no final das contas a gente não sente nada. É como se a gente não conseguisse ficar feliz pelas nossas próprias escolhas ou pelos nossos próprios aprendizados. Parece que sempre que eu estou conquistando alguma coisa que eu queria, me vem uma coisa tão superficial, sabe? Eu queria tanto aquilo, mas eu não tô sentindo de verdade o que eu queria, sabe? Eu não sinto o sentimento de realização. Isso me magoa. Cara, magoa muito. E eu fico muito me perguntando assim, sabe? Será que a gente não é feliz, então? Por a gente não sentir esse sentimento? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não, porque na verdade a gente é humano, né? Então a gente é muito incerto. Eu acho que, então felicidade não quer dizer que seja uma constante felicidade o tempo todo, ser feliz. Não é estar feliz o tempo todo. Eu acho que a gente cria muito essa imagem de que a pessoa que é feliz, ela tem que estar bem o tempo todo. E não é assim que as coisas funcionam, né? Pra mim, a felicidade a gente encontra nas pequenas coisas. Seja a gente ganhando uma roda de alguém que a gente gosta muito, ou a gente dividindo um pedaço do lanche com um amigo. Eu acho que a gente idealiza muito a felicidade em algo de transparecer para as pessoas, mas não algo que a gente realmente sente. Quantas vezes você já se sentiu feliz porque a sua amiga dividiu um pedaço do lanche com você? Eu acho que a felicidade ela é genuína e ela vem nos momentos que a gente menos espera, sabe? Sim. Mas e se você, nunca passou por esse tipo de momentos? Então significa que uma hora ou outra eles vão aparecer. A felicidade é incerta e não tem hora para chegar. Quando você olha, você está feliz. Por uma mínima coisa, como eu falei. Sim. E eu também não quero mais viver sendo o que as pessoas esperam de mim, sabe? Parece que é uma cobração constante. Só que ao mesmo tempo também, eu já vivi tanto tempo nesse personagem que eu não sei ser quem eu quero ser. O que eu quero ser? Eu não sei ainda. Também não sei o que eu quero ser, mas eu sei que se a gente tentar se ajudar, talvez a gente chegue na resposta que a gente espera, ou pelo menos a gente alcance alguma coisa. Mas eu vou estar do seu lado. Você acha que um dia eu vou olhar no espelho e vou me reconhecer? Eu acho que no dia que isso acontecer, você vai ver que você não é perfeita, que você é humana, que você vai errar diversas vezes,
que você vai se sentir mal e que não tem problema você se sentir mal. Você se cobra demais, você tem que parar de se cobrar e começar a pensar em si mesma. Todo mundo tem defeitos, todo mundo não sabe o que realmente quer às vezes, todo mundo é muito confuso. Então, uma hora você vai se enxergar e você vai reconhecer o que você realmente merece. Eu acho que também a gente pode ser tudo isso que a gente fala, sabe? A gente pode ser o que nós queremos ser, o que as pessoas esperam de nós, ou o que a gente ainda vai descobrir. Eu mesma não sei o que eu quero ser, mas eu pretendo descobrir. Eu acho que com o tempo essas coisas vão mudar. Talvez a felicidade ela seja basicamente isso, tipo, acho que a felicidade ela não é uma resposta pronta, ela é algo que é construído, sabe? De pouco em pouco. Não é algo que, tipo, como eu disse, tem uma resposta, sabe? Mas na verdade é como se fosse uma liberdade, onde você não sente culpa e nem peso por aquilo. Eu acho que é isso. Bom, parabéns. Interessante, eu me lembrei muito da palavra persona, quando vocês estavam fazendo, né? Que dá em personagem, personalidade. Vocês assumiram muito bem as personas das duas peças, né? Vocês aderiram ao personagem muito bem. E vocês fizeram uma reflexão também sobre a vida cotidiana, né? Como a gente adere a um personagem. E até a peça anterior, acho que conectou de certo modo com o que vocês trouxeram, por conta dessa questão da selfie, né? Eu acabei de perguntar por que você falou em selfish em inglês. E isso aqui entrou no nosso cotidiano também, vindo do inglês, né? A foto de si mesma e quase sempre a selfie sorridente. E quando você vai ver de fato o que a pessoa está sentindo por trás da selfie sorridente, por trás da vitrine da rede social, às vezes tem muita angústia, muita ansiedade, muita agonia, muita confusão, muita coisa que a selfie não revela, né? Então acho que essa peça foi muito interessante. E vocês não acham que é um pouco raro no cotidiano a gente ter 10 minutos de conversa desse tipo? Né? Nesse corre-corre, normalmente a gente não para refletir juntos, que é uma das funções da filosofia. E normalmente hoje em dia as pessoas vão ter uma conversa, mas muitas vezes é mediada pelo celular, como uma pessoa que está ausente, e às vezes você não olha no olho da pessoa que está do seu lado, assim, né? Então eu deixo também uma dica para quem quiser saber mais sobre esse tema. Tem um livro que eu acho genial, muito bom, recente, de uma pensadora latino-americana, que se chama Show do Eu, de uma escritora chamada Paula Sibilia, que ela é nascida na Argentina e mora aqui no Brasil. Então ela fala sobre vários desses temas que vocês trouxeram, né? Como hoje em dia a rede social, Facebook, TikTok, Instagram, tudo isso faz com que as pessoas realizem o show do eu, que é uma vitrine que esconde algo que a gente não quer revelar, que é muitas vezes essa agonia de existir em um mundo onde você tem que exibir as selfies sorridentes. Você carrega o peso de mostrar ao mundo que você é feliz mesmo sem ser, né? Então eu acho que o tema de vocês também foi muito bem escolhido, muito contemporâneo, né? Quais eram as perguntas geradoras que vocês partiram? A minha era o que é felicidade e se realmente somos felizes ou só tentamos para ser felizes para agradar as pessoas. E a minha é se nós realmente somos quem queremos ser ou o que as pessoas esperam que nós sejamos. Legal, as duas questões eram semelhantes, vocês conseguiram fundi-las assim, né, num mesmo fluxo dialógico, assim, muito bacana. Alguém quer fazer um comentário sobre vocês viram? Não, um comentário, mas uma pergunta. O que faz a gente pensar? Não é uma pergunta para algo específico, mas generalizada. O que faz
nós pensamos que somos merecedores de felicidade? Eu acho que não é uma questão de ser merecedor. Eu acho que é uma questão de que felicidade é necessária. Por exemplo, o professor falou sobre essa questão da gente conseguir relacionar na peça um diálogo filosófico, que as tecnologias atrapalham muito. Ontem eu dormi na casa da Bia e toda vez que eu durmo ou com a Bia, ou com a Mabi, ou com qualquer uma das minhas amigas, mas principalmente a Bia e a Mabi, nós temos muitos diálogos filosóficos, por incrível que pareça. E a gente conversa muito, e ontem eu e a Bia chegou numa conclusão que responde a sua pergunta. Não é uma questão de que nós merecemos essa felicidade, temos que merecer essa felicidade, mas é uma questão de que nós precisamos dessa felicidade. É algo que é necessário para o ser humano. Então, por exemplo, eu e as meninas, a gente tem muito costume de fazer reuniões, de sair juntas, de fazer girls night. E nenhuma dessas reuniões tem ali presente mesmo a tecnologia, o celular. É uma questão de que a gente esquece totalmente e a gente conversa e a gente se diverte, a gente é feliz e a gente conversa sobre assuntos sérios também. Então, eu acho que... E o que isso relaciona? É necessário nós, seres humanos, sermos felizes e buscarmos a nossa felicidade e não sermos também sozinhos. A gente pensa que a felicidade é algo individual, mas não é. Então, ter pessoas para conversar e buscar essa felicidade, ter objetivos, acho que é uma questão de visão de futuro. Sabe? As pessoas terem essa visão de que é necessário sim elas serem felizes, não importa o que quer para o seu futuro, ou quem vai estar no seu futuro, o que você vai ser, mas você separar ali, nem que seja, tipo assim, um momentinho no dia para você planejar isso. O que eu vou fazer essa semana que vai me fazer feliz? Mas eu mereço isso mesmo? Você merece, você precisa ser feliz. Eu acho que essa é a questão. A gente coloca rótulos em si mesmo. Sim, eu acho que a gente estava conversando sobre isso ontem, que às vezes, porque cada idade tem um grau de problema, né? E na adolescência a gente coloca tudo como se fosse muito hard. Qualquer problema é uma coisa extraordinária. E não, às vezes a gente se cobra tanto, porque eu tenho que sofrer isso, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ser forte. E não, às vezes você só tem que, foda-se, sabe? Eu quero ser feliz. E é isso. Acho que é uma questão de você querer, não de merecer. Algo interessante que você falou agora foi a questão do rótulo. Por conta de um erro de semântica da última vez que eu questionei sobre a persona, eu falei sobre a máscara verdadeira. Se de fato existiria uma máscara verdadeira. E eu pensei sobre isso. A questão é que retirar todas as máscaras, de fato, seria a contemplação total da nossa liberdade. Não a liberdade que a gente se volta a todos os nossos prazeres, todos os nossos desejos, mas aquela liberdade onde a gente consegue escolher algo que vai além do que a gente quer de sentimento. Isso sai totalmente da parte da persona, onde a persona que vocês se trataram são as massas que nós põe diante da sociedade. Quando a gente está sozinho, mesmo quando estamos sozinhos, nós agimos de acordo com o que a gente absorve durante o nosso dia a dia. A gente é uma mistura do que a gente experiencia. Isso também é uma das máscaras, mesmo que seja o mais próximo da autenticidade, também é uma máscara. Eu até anotei alguns conceitos aqui que eu acho que a peça de vocês traz, né? Que tem uma aparência ou uma máscara que se exibe na rede social ou na sociabilidade em termos mais amplos, que contrasta com algo mais autêntico, mas que está escondido, né? A noção da máscara é que ela esconde um rosto, né? E acho que hoje em dia a gente tem que atualizar um pouco essa teoria da persona, né? Porque muito post de rede social você aparece mascarado, né? Nessa self-sorridente. E existe um autêntico recôndito que é muito mais complexo, que é muito mais caótico, que é muito mais confuso, né?
Então, uma pergunta que fica: será que é possível a gente usar as redes sociais de maneira mais autêntica? Será que eu consigo, por exemplo, falar sobre os meus problemas reais, fazer uma confidência e falar sobre os meus problemas afetivos, sem ficar fingindo que está tudo bem, sem ficar fazendo esse show do eu perfeito? Será que eu consigo revelar a minha imperfeição, a minha confusão e encontrar na rede social alguém que se identifique com isso e criar um diálogo a partir daí? Ou não, né? Ou a gente está todo mundo preso, né, nessa vida do algoritmo que vai proliferar só essas coisas que seguem esse padrão, né? Por conta dessa persona, a gente às vezes cria uma personalidade à parte em que a gente se infiltra em meios sociais muito específicos. Teria como sim ser mais autêntico nas redes sociais, porém, por conta dessa inserção nessa bolha social, teria uma reclusão dessa parte que te aderiu. Ou seja, seria algo bastante difícil dependendo da pessoa, com a forma que ela lida com a reclusão e com a aprovação ali, e com o detrimento do seu antigo eu, em que seria tipo uma borboleta, saindo da larva para a borboleta, onde você tem uma transformação e precisa de uma dor para poder passar por essa transformação. Ou seja, a reclusão do antigo ciclo traz você para um ciclo onde você tem mais compatibilidade com aquele local. Ou seja, seria uma utilização da rede social onde você estaria se mostrando autêntico e ainda mais tendo meio que uma aprovação também de outras pessoas que pensam da mesma forma. Eu acho que depende muito. Tipo, você tá pronto pra encarar as consequências de ser você? Eu acho que você tem que pensar mais nisso. Por exemplo, o mundo é um lugar muito melancólico e muito de aparências, então engloba as duas questões, a felicidade e a aparência. O que eu quero ser, o que eu quero sentir, é uma questão de eu quero ser eu, então beleza, eu vou ter que lidar com as consequências de ser eu. Eu quero usar tal roupa amanhã, cara, eu vou usar, só que vão ter comentários em relação à sua roupa. Eu vou falar tal coisa, eu vou falar uma coisa estúpida bem agora. Cara, fala, mas aí você vai ter que ter as consequências. Então você tem que estar preparado para você ser autêntico, para você demonstrar essa autenticidade, entendeu? Eu conheço pessoas extremamente autênticas e que eu olho assim e falo, cara, uau! Só que são pessoas que são julgadas extremamente. Às vezes eu mesma julgo, às vezes eu não julgo e eu fico tipo, cara, por que ele falou isso dessa pessoa? Então é muito, tipo assim, você não vai ter uma resposta certa de se ser autêntico vai ser bom ou ruim pra você. Mas eu acho que é uma questão de não pensar muito no que vai ser pra mim, o que as pessoas vão pensar, mas o que eu vou sentir. Será que isso vai ser libertador pra mim? Porque se for libertador, se for algo que vai te fazer bem, eu não vejo porquê de não ser autêntico. Bacana, excelente, muito boas reflexões. Daria pra gente continuar esse papo muito tempo, mas como temos mais uma apresentação, parabéns pra vocês. Mais duas? Ixi, não vai dar tempo. Vai dar certo, a Juliana não chega. Então vamos lá, obrigado. Até mais.